Graça e paz, meus amados! Está iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical de Adultos, aqui no meu e no teu canal Tens um Minuto. Muito obrigado por sua valiosa presença. Eu quero te convidar agora, a priori, a uma reflexão. Não é de hoje que Deus tem sido trocado por o homem. Ou seja, quantas pessoas têm adorado a vários deuses e deixado de adorar ao verdadeiro e único Deus que criou os céus e a terra e a razão da nossa vida. Infelizmente, vivemos em um mundo em que a criatura é adorada em detrimento ao Criador. E isso é visível em todos os locais aonde nós olhamos. Meus queridos, isso é um mal do nosso século, que precisa ser combatido pela Igreja de Cristo e que a Igreja de Cristo deve estar preparada para não cair nessas ciladas. Com isso, eu te apresento a nossa quarta lição, que será aplicada no dia 23 de julho de 2023 e tem por título Quando a criatura vale mais que o Criador. Com isso, eu te convido a ficar comigo, porque a partir desse momento nós iremos estudar sobre os males que levaram as pessoas a adorar mais a criatura do que ao Criador. E como a igreja deve se comportar diante desse problema. Roda a vinheta. Meu amado irmão e minha amada irmã, com a sua lição em mão aí, vamos ler o nosso texto áureo e a nossa verdade prática para fundamentar a nossa lição. Sem mais delongas, eu te apresento o texto áureo. Está lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 25. Acompanhe comigo na tela. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Com isso, eu quero prosseguir com você e quero ler agora junto com você, meu amado irmão, nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25. Acompanhe mais uma vez comigo na tela. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus queridos, tendo lido a nossa leitura bíblica em classe, nosso texto áureo e nossa verdade prática, eu te apresento a palavra-chave dessa lição, dessa quarta lição. E a palavra é antropocentrismo. E o que é antropocentrismo, Otoniel? Antropocentrismo é um conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas, também chamado de humanismo. Essa herança cultural do movimento histórico, político, social, conhecido como Renascença, que vem se desdobrando desde o século de número 16. Desde o século de número 14. Com isso, vamos para a nossa introdução e também a nossa lição, por assim dizer. Agora, fique atento que você entenderá um pouco mais sobre o que é antropocentrismo na prática e como a Bíblia Sagrada condena esse tipo de ensinamento e filosofia. Vamos para a introdução.
Meus queridos, seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Tens um Minuto. Antes de iniciar, eu quero trazer algumas observações. Se você notar que a minha voz está um pouco fanha, um pouco rouca, porque eu passei a semana toda muito gripado. Tomei vários remédios, medicamentos, para poder estar hoje gravando e dando continuidade à nossa aula. Outro ponto que eu destaco para você aqui, muito importante. Nunca substitua uma aula dessa. Por mais que a aula seja muito boa, completa, não só a minha, como de vários outros YouTubers que trabalham com a EBD, pela presença sua em sala de aula. Pois, entenda, eu sou professor e sei, passamos a semana nos preparando para darmos uma aula. Então ficamos felizes quando chegamos ali e encontramos os irmãos em sala de aula, principalmente aqueles irmãos que também estudam e colaboram conosco no desenrolar da aula. Então, por isso, eu te peço aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é meu aluno também que me assiste, não falte a aula da sua escola bíblica, seja ela no sábado, no domingo ou em qualquer dia da semana. Lembre-se, a coinonia, a comunhão, aquele agrupamento, aquele ajuntamento para aprender junto é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Entenda isso muito bem, tá bom? Meu amado irmão, falando da lição, eu disse para você que a nossa palavra-chave seria antropocentrismo. Pois bem, ao longo do tempo, o homem vem se desviando dos caminhos do Senhor, procurando outros rumos, né? Em Eclesiastes, Salomão chega a dizer que Deus fez o homem bom, mas o homem procurou várias invenções, ou seja, o homem por vontade própria procurou o caminho mau, procurou fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E você estudou em uma lição passada, a segunda lição comigo, que esse homem acabou pecando, ou seja, errando o alvo. Não só errando o alvo, mas acertando o alvo errado. Ao longo dos anos, dos séculos, foi se passando, e nós vimos a filosofia, a sociologia, a teologia mudando ao longo dos anos. Você percebe na patrística com Agostinho e vários outros uma teologia centrada em Deus, que Deus era o centro, ali na busca, no amor ao próximo. Passando mais alguns anos, outro marco que é Tomás de Aquino, nós percebemos na escolástica também uma teologia voltada para Deus, por mais que falando na razão agora, mas uma razão proveniente, vindo de Deus, essa consciência. Mas eu quero destacar para você, e nós veremos isso mais a seguir, que com o advento do humanismo, ou da renascença, que é o ponto de partida, Deus então vai ser colocado de lado. E então a humanidade vai passar a observar as coisas, vai começar a observar tudo ao seu redor, não pela lente mais da Bíblia Sagrada, mas pela lente da ciência, pela lente humana e descartando a Bíblia Sagrada como verdade absoluta. E nesse desvio doutrinário e nessa fuga da verdade, nessa fuga da palavra de Deus, várias filosofias e teologias foram inventadas. Aí você percebe aí o liberalismo teológico sendo aí anunciado e crescendo de forma rápida. Outro ponto que eu destaco para você é o homem. Como eu falei aqui, o homem passa a ser o centro das coisas. Deus não é mais o centro, mas o homem é o centro. Ou seja, nós começamos a perceber um abandono agora da fé e das verdades. E a humanidade que se segue caminhando a passos largos nesse caminho e nesses ensinamentos. É claro que Deus nunca deixou de ter uma remanescente nesse período, uma remanescente que não abriu mão das verdades. Nós vamos ver a reforma protestante, que é uma reforma contra todo o abuso da Igreja Católica, contra todo o abuso e filosofia e teologia que foi criada ao longo dos anos, que vinha deturpando, tirando as verdades bíblicas e acrescentando coisas que nem na Bíblia Sagrada existia. E as pessoas naquele tempo, como não tinham acesso à Bíblia, como eu e você temos hoje, em várias versões, de várias cores e tamanho, eram facilmente enganadas. Se não fosse Deus poderoso para usar Martinho e tantos outros que ali se levantaram, reformadores, nós hoje não teríamos o acesso e a oportunidade que temos hoje de conhecer, ler, estudar e pararmos para meditar na palavra de Deus. Meu amado irmão, passado a Idade Média,
Então chegamos na modernidade e junto com a modernidade nós começamos a renascença. Mas isso é um ponto para destacar com você logo após. Agora eu quero ler para você, tendo lido essa breve introdução, o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico tem por título O Desprezo à Verdade. Está dividido em 3 subtópicos. Entenda muito bem. O primeiro, a impiedade e a injustiça. Segundo, a insensatez humana. E terceiro, o culto à criatura. Então começaremos esse primeiro tópico abordando esses 3 pontos: impiedade, injustiça, insensatez humana e culto à criatura. Vamos entender cada um por parte. Primeiro, para definirmos, eu quero trazer para você o significado etimológico da palavra impiedade. E essa palavra no grego, meu querido, é azebeia. E essa palavra tem um significado de irreligiosidade. E ela se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Então, a impiedade, na palavra original do grego, que significa azebeia, significa o homem que decide viver como se Deus não existisse. Eu destaco já para fundamentar a nossa fala, Salmos de número 36 e o verso 1, que diz: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Com isso, nós também já vamos para a palavra injustiça, que compõe esse primeiro subtópico. E na palavra injustiça, nós temos a palavra grega adikia. E a palavra adikia, significa sem retidão ou inreto. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e com o seu próximo. Veja, se eu tenho a primeira palavra, que é impiedade, que significa irreligiosidade, que é a decisão do homem de viver como se Deus não existisse, agora eu tenho o significado da palavra injustiça, que é do grego adikia, que é sem retidão, que traz o significado, a ideia de uma pessoa que ela não é justa, que ela não é reta para com Deus e para com o seu próximo. E corroborando essa nossa fala, eu destaco para você 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 15. Vá anotando, meu querido, os textos, para que você vá aprendendo, lendo e meditando. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. O texto nos diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beal, que amou o prêmio da injustiça. Veja, deixaram o caminho reto para seguir o caminho de Balaão, que amou mais o prêmio, da injustiça do que ser justo. Meu amado irmão, com isso eu trago uma breve síntese para nós. Esse é o contexto da nossa atualidade. Estamos percebendo impiedade e da muita, e também injustiça. E quando falamos da injustiça, dessa pessoa não viver reta, nós percebemos que essa retidão existe, essa irretidão existe, muitas das vezes dentro dos lares, dentro da sua própria casa, como o texto diz, não ser reto perante Deus e perante o seu próximo. Essa aqui impiedade, quantas pessoas nós temos observado que têm vivido uma vida como se Deus não existisse, como se não precisasse de Deus, como se Deus não fosse a razão da sua vida. E Deus, com sua infinita misericórdia, tem preservado essa vida, tem dado oportunidades dela se arrepender. Mas é claro, chegará um dia em que Deus o chamará para o juízo. Meu amado, o autor da revista destaca: ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressa a decisão deliberada do homem desprezar a verdade divina. Veja que o culto ao homem, é muito importante eu destacar isso, a depravação moral e a perversidade é algo que nós temos visto diariamente. O culto ao homem, quantas pessoas não têm idolatrado ao homem? Quantas pessoas não têm um artista, um cantor, uma celebridade e adora como se fosse um Deus? Aquela pessoa é a razão da vida. Mata e morre para ver aquela pessoa, para estar perto daquela pessoa, para estar num show. Às vezes perde o emprego, deixa o emprego só para observar aquele ser humano que é falho, que um dia vai para debaixo da terra como eu, você e aquela pessoa que tanto
o adora. Como é bom quando servimos ao Senhor, porque sabemos que adoramos a um Deus que é justo, que é reto, que é infinitamente misericordioso e que está no céu, aqui, olhando para nós, nesse momento, e que não há nada que se compara a Ele. Meu querido, no segundo ponto nós temos a insensatez humana. E na insensatez humana o apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Isso é importante. Por quê? Você percebeu no subtópico anterior que esse homem vive como se Deus não existisse. Porém, o apóstolo Paulo deixou claro, isso no texto que nós lemos da leitura bíblica em classe, que a natureza expressa que existe um Deus. E eu gosto bastante de falar isso. Se existe a lei da natureza, as leis da natureza, logo existe um legislador. Alguém que criou essas leis. A própria natureza não é responsável por criar as leis, mas por obedecer essas leis. E sabemos que o criador dessas leis é nada mais, nada menos do que o nosso soberano Deus que está nos céus. Ele sim é o criador de todas as coisas. No entanto, a insensatez humana faz com que ele olhe para tudo isso e cego espiritualmente e não entenda e não queira entender também de que Deus é o criador de tudo isso e que existe um Deus soberano. Eu destaco para você Romanos, capítulo 1, versículo 19 e o 20, a parte A. Eu leio para você. Porquanto que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entenderam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, eles não terão desculpa de que não conheciam a Deus. Porque para onde nós olhamos, nós vemos a mão de Deus na criação. O outro ponto é o culto à criatura. E aqui é válido ressaltar. Por quê? Porque ao rejeitar Deus e as suas leis, os filhos da ira, como está descrito lá em Efésios, capítulo 2 e o verso 3, que eu leio para você, Efésios 2 e o verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também éramos. Mas, porém, no dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo e passamos a viver para Ele, deixamos de ser filho da ira. Porquanto aquele que ainda vive de modo desregrado, que vive na impiedade, na injustiça, e com essa insensatez humana, ainda é filho da ira, mas pode se arrepender e tornar-se filho de Deus. Veja que coisa interessante. Nesse contexto aqui do culto à criatura, nós vemos a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Tudo isso é propagado o culto à criatura. E aí volta aquela frase que nós estamos falando sempre, né? Meu corpo, minha regra. E muitas dessas ideias e filosofias aqui, que eu estou apresentando a você, principalmente aqui, que fala sobre o corpo, tende muito e vem muito da filosofia grega. Pois a filosofia grega entendia que o corpo era apenas a prisão da alma e que tudo o que fizesse contra o corpo não faria dano algum. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo, ele de forma clara e objetiva, rechaça esse tipo de ensinamento e filosofia. Porque eu e você sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, não devemos profanar o nosso corpo. Uma coisa que eu destaco para você aqui, que essa natureza caída troca a verdade por engano e prefere honrar si e a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político e o líder religioso se tornam uma referência de idolatria e afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Você percebe que há uma inversão de valores. Deixam de adorar o verdadeiro Deus para adorar o artista, para adorar a ciência, para adorar o atleta, o político e o líder religioso. E eu te pergunto, eu faço essa pergunta agora para você, antes de encerrarmos esse nosso primeiro tópico.
tópico. Você tem percebido ou não esse tipo de coisa? Isso é visível ao nosso redor ou não? Isso tem sido propagado de forma grandiosa nas redes sociais e na televisão ou não? Com certeza. Isso aqui é a pura verdade e que nós devemos nos preparar, meu querido, para enfrentar esse tipo de ideologia e servirmos a Deus com fidelidade. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. O nosso segundo tópico tem por título A Revolução do Pensamento Humano. Está dividido em 3 subtópicos também. O primeiro, renascentismo. Segundo, humanismo. E terceiro, iluminismo e pós-modernismo. Pois bem, meu querido, antes de iniciarmos essa parte aqui da história, que é fundamental para o nosso entendimento dessa lição, eu quero te pedir já, deixa teu like, compartilha, curte, comenta. Você não sabe o quanto isso nos ajuda. E quando vocês fazem isso, o YouTube entrega mais dos nossos vídeos para outras pessoas. Se você é novo no nosso canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Você já percebeu, se você é novo aqui, como é a nossa metodologia de ensino. E prosseguiremos nesse segundo tópico. E terceiro, da mesma forma, te apresentando os contextos, a história e também os versículos bíblicos para você embasar o seu texto no dia da sua aula. Tanto você, professor, quanto você, aluno. O primeiro ponto que nós destacamos aqui é o renascentismo. Pois bem, a Renascença é um movimento, meu amado, intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre o século XIV e o século XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. O renascentista recusava-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Pois bem, o primeiro ponto que nós vemos aqui de divergência aqui, já com as Sagradas Escrituras, é que eles partiam do pressuposto racional. Quando eles olhavam para a Bíblia Sagrada, meu querido, e olhava para o ponto dos milagres, os sobrenaturais, de Cristo andando sobre as águas, de Cristo andando ali sobre o mar como ele fez, da água sendo transformada em vinho, logo eles tinham isso como mitologia. Isso não servia para eles. Eles diziam, olha, isso foge da racionalidade, não tem como ser provado. E como não tem como ser provado, logo, nós não acreditamos. Você começa a perceber que a Bíblia agora vai começando aos poucos sendo descartada. Por quê? Ora, quem pode provar um milagre? Quem pode provar como Jesus andou sobre as águas? É milagre. Quem pode aqui me dizer como foi que a água se transformou em vinho? Eu não sei, você sabe? Não sabemos. Isso é milagre. E aí, meu querido, eu continuo explicando para você. Durante esse período, que coincide do início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, 1789 é quando começa ali a Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, que eu já expliquei para você, em que o homem se torna a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir da lente do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Pois bem, eu já tinha falado isso para vocês anteriormente, e agora eu volto a ressaltar. É no renascentismo, nesse começo aí onde houve a invasão dos otomanos pelos turcos, até o período da Revolução Francesa, longo século, você percebe ali que é do século XIV até o século XVI, nós temos aí vendo aí 200 anos aí de história do renascentismo, e é nesse renascentismo, meu querido, que nós começamos a perceber a fuga do teocentrismo para o antropocentrismo. Deus não é mais a medida de todas as coisas, mas o homem que é a medida. Agora veja, tirou agora a medida de algo que é divino e que é perfeito para usar agora a medida de um homem que é imperfeito e falho. Não tem como dar certo isso. E você percebe que com isso se dá lugar a outra coisa, ao ceticismo. Então entra o ceticismo. E o ceticismo começa a interrogar, começa a negar,
começa a dizer que isso não é verdade, começa a analisar os textos bíblicos a partir da crítica textual e então começa a tirar fora, a retirar da Bíblia Sagrada os milagres e os sobrenaturais. Daí, meu querido, você começa a perceber, e é a partir do renascentismo, que nós vemos a revolução científica, literária. Nós também vimos agora, a partir dele, o surgimento do humanismo. E é nesse humanismo que nós vamos ver de forma declarada um afloramento do antropocentrismo. E já pulando para o humanismo, que foi ali começado na Itália, o seu principal ali começo foi na Itália, no século de número 15, esse movimento humanista, a ética e a moral, entenda isso, no movimento de humanista, a ética e a moral depende do homem. Veja, não tem base nas escrituras, né? Não é a Bíblia que molda. Você olha para Agostinho, você olha para Tomás de Aquino, e é Deus e a sua palavra que molda a ética e a moral desse homem. No humanismo, não. No humanismo, a ética e a moral depende desse homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Mais uma vez, inversão de valores, relativismo. Como assim? O homem agora é o padrão para a humanidade. O homem agora é aquele a quem deve ser seguido. E não Cristo que deve ser o modelo perfeito para nós. Veja como o humanismo, de forma declarada, coloca esse homem como centro de todas as coisas. De positivo, é claro que nós precisamos também aqui declarar de positivo, nesse período humanista aqui, nós temos o quê? As leis dos direitos dos indivíduos que é criado nesse período. Isso é um ponto que nós precisamos também destacar. No entanto, a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Não é só o período humanista que criou isso, mas a Bíblia em si já nos traz esse arcabouço. E eu destaco para você Deuteronômio, do capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 9. Como é um texto longo, eu peço para que você leia isso em casa, com maior tempo. Pois bem, meu querido, nesse período, destaca-se ainda 2 pontos fundamentais. A Escritura ensina sobre a igualdade de raça, da classe social e de gênero. Eu destaco para você Gálatas, capítulo 3 e o versículo de número 28. O texto diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o humanismo está sendo destacado aqui, como eu destaquei para você, de forma positiva, como as leis individuais que foram criadas. Mas a Bíblia Sagrada, desde os primórdios, já se falava sobre isso. No texto ao qual você leu em Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 28, o texto já deixa claro. Não há diferença entre grego e judeu, entre servos e livres, porque todos somos filhos de Deus. Meu amado irmão, tendo olhado agora esse período que aqui se subestabelece na história como a modernidade, que pega o renascentismo e o humanismo, você pode perceber agora o estabelecimento do que nós chamamos como antropocentrismo. O teocentrismo é colocado de lado. Não é mais válido, pelo menos pela maioria. A ciência que tomou lugar, a ciência que vale agora. E dentro desse aspecto, então surge um novo movimento. E esse movimento agora é o movimento do iluminismo e pós-modernismo. E o iluminismo surgiu na Europa, entre o século XVII e século XVIII. Seus adeptos rejeitam a tradição, buscam resposta na razão, entendia que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, como eu tenho falado para vocês várias e várias vezes, principalmente sobre Zygmunt Bauman, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Pois bem, trazendo aqui um breve comentário sobre o iluminismo e pós-modernismo.
Agora estamos falando sobre agora a pós-modernidade. E na pós-modernidade vem esse iluminismo, perdão. E nesse iluminismo você percebe agora de forma declarada que o ser humano busca as respostas no quê? Na razão. A Bíblia não é mais um caminho para se seguir. A Bíblia não é mais a sua regra de fé e prática, não. A ciência é, a razão é, a filosofia é, menos a palavra de Deus. E nesse iluminismo, o homem, ele é o dono, ele é o senhor do seu próprio destino. Ele faz o que ele quer, ele anda por onde ele quiser, ele bebe, ele se prostitui, ele lê o que ele quer, ele vive uma vida desregrada, uma vida da forma como ele bem quer viver. Mais uma vez eu vou usar o slogan, o meu corpo, minhas regras. Você percebe que nesse iluminismo a instituição igreja é algo dispensável. Não é mais indispensável, mas dispensável. Dispensa a igreja. A igreja não serve mais. A igreja é algo ultrapassado. A igreja é algo retrógrado. Você tem percebido esse discurso hoje? Você tem observado, ouvido falarem sobre isso? Pois é. Isso não é de hoje que estão se falando. Isso vem desde o período lá do iluminismo, humanismo, renascentismo. Aqui nós apenas estamos frisando o que já vinha acontecendo. Só que hoje nós percebemos aqui no Brasil com maior frequência. Um Brasil que é tido como um Brasil cristão. Hoje tem sido atacado de forma veemente, de forma constante sobre o renascentismo, o humanismo e o iluminismo. Tem ganhado espaço, principalmente quando o liberalismo teológico conseguiu entrar nas igrejas no Brasil. Meu amado irmão, com isso você percebe agora a pós-modernidade. Na pós-modernidade, há de forma declarada o relativismo. E há uma instabilidade. Por quê? Não há mais uma verdade sólida. E isso tem tudo a ver. Não tem como haver uma verdade sólida se o homem abandonou as Sagradas Escrituras. Você sabe muito bem que a palavra do Senhor permanece para sempre, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Se eu deixo de usar a palavra de Deus como minha base, como meu fundamento, e passo a viver uma vida como eu bem quero, eu sendo o Senhor da minha vida, então, meu amado, eu vivo uma vida agora que não tem mais estabilidade, mas é instável. É uma modernidade líquida, ou seja, volátil. Tudo é relativo. O que é verdade para você pode não ser para mim. O que é pecado para mim pode não ser para você. E Deus nos compreende porque Ele é amor. Isso é o ponto de vista desse tipo de filosofia e de ideologia. Você percebe que nesse tipo de pós-modernidade não há mais uma coletividade. E sim um egocentrismo. O homem só olha para si, para o seu umbigo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Logo, o amor ao próximo, que tanto é ensinado nas Escrituras, é deixado de lado para se viver uma pós-modernidade líquida. O autor da revista nos diz, na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido. Tais como o uso das drogas, o abuso do corpo, a depravação, o consumismo desenfreado. Tudo é válido. Não tem como ser diferente. O homem tornou-se senhor de si, né? É o narcisismo. Porém, nós continuamos firmes e inabaláveis, sabendo que existe um Senhor sobre nós, a qual nós servimos a Ele com muita alegria. O nosso Deus, a qual nos salvou e nos redimiu. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. Nosso terceiro e último tópico tem por título Tipos de auto-idolatria. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a idolatria da autoimagem. Segundo, a idolatria no coração. E terceiro, a idolatria sexual. Pois bem, quando nós falamos da idolatria da autoimagem, nós estamos falando do narcisismo, ou seja, a idolatria ao corpo, a si. E isso é bem visível, né? Principalmente na nossa atualidade, em que o homem busca a beleza, a perfeição, né? E as mídias, as redes sociais pregam isso, né? De você ser o modelo, o padrão, né? Para ser aceito na sociedade. E isso tem gerado pessoas com esse tipo de comportamento, que idolatram a si mesmo ou a outras pessoas
que tem como padrão de perfeição. E eu destaco para você, logo a priori, Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso de número 5. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer. Não terás outro deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo das terras. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus aqui está de forma declarada, informando que vai punir todo aquele que coloca outro Deus no lugar dele. O que é colocar um Deus na minha vida, Toniel? Colocar um Deus na sua vida é tudo aquilo, Deus, idolatria, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Tudo aquilo que passa a tomar conta, a ser a centralidade da minha vida, seja um filho, um carro, uma casa, o meu emprego. Tudo que eu coloco como centro da minha vida, que toma o lugar de Deus, passa a ser chamado idolatria. Então, aqui nesse ponto, é claro, nós estamos falando da idolatria da autoimagem, ou seja, do narcisismo. O ser humano, nesse aspecto aqui, você vê que reflete a natureza do pecado, como está lá em João, capítulo 8, e o versículo de número 34, que o texto diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, são pessoas que estão aprisionadas a esse tipo de idolatria. E o apóstolo Paulo retrata esse homem, essa mulher caída, como uma pessoa egoísta, amante de si mesma, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus. Uma pessoa hedonista, amante dos deleites, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo de número 4. Com certeza, essa pessoa é uma pessoa que não é regenerada, né? E essa pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se e desenvolver uma opinião elevada de si mesmo. Quando a pessoa não tem Deus na sua vida, ela não consegue dizer o que João disse, que eu diminua e que ele cresça. Só tem a capacidade de dizer tal coisa quem tem Deus como o seu Senhor. Então, a evidência é do Senhor e não do servo. Mas quem tirou Deus como centro e ele é o centro, então ele tem essa necessidade própria da natureza humana e caída de se autopromover, de ser o centro das atenções. Essa é a idolatria à autoimagem, que está bem presente, principalmente no Instagram, nos tweets, no Facebook, da pessoa se promovendo, né? E as pessoas que o seguem querem seguir o mesmo padrão daquela outra pessoa. Aquela pessoa passa a ser um exemplo para as demais. Não um exemplo de fé, não um exemplo de viver as verdades bíblicas, mas um exemplo de autoidolatria à imagem. Veja que coisa terrível. O segundo ponto é a idolatria no coração. E o coração se refere aqui, meu querido, à vontade, ao centro de toda personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Veja, a idolatria está no coração do homem. E se esse coração é enganoso e perverso, porque é um homem que não serve ao Senhor, uma pessoa que está longe dos caminhos, como essa pessoa, então, pode trazer algo de bom para nós? Não tem como. Pois no seu interior saem os maus pensamentos. Que pensamentos são esses, Otoniel? As imoralidades, as avarezas, a soberba e a insensatez. E aí eu te pergunto, isso é algo presente em nossa atualidade ou não? Eu quero que você entenda essa lição comigo, sempre refletindo na nossa atualidade. Olhando para esse contexto da Europa, da modernidade, da pós-modernidade e aplicando para os nossos dias. Me diga, se o coração desse homem, que é essa idolatria, não são pessoas que são dessa forma como foi descrita aqui, avarentas, soberbas, insensatas. São, meu querido. Isso é um retrato da humanidade caída e que não quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Mas Ezequiel, capítulo de número 14, o verso 3, nos diz: Filho do homem,
estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Veja, levantaram ídolos, colocaram no seu coração e estão tropeçando na maldade. Isso é o resultado de quem tem essa idolatria. Meu amado, o autor da revista destaca a seguinte coisa que eu leio para você agora. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como seu bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Infelizmente, no nosso meio cristão, há muitas pessoas que dizem ser de Deus, que são cristãs, mas que têm esse apego desenfreado pelas coisas materiais. Ama mais os bens do que a Deus. Lembra do jovem rico? Senhor, eu já faço tudo. Aí Jesus olha para ele e diz assim, então vende tudo o que tu tem e me segue. E o jovem saiu aborrecido. Por quê? Porque ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Só quem ama mais a Deus pode entregar a sua riqueza. Mas quem ama mais a riqueza não abre espaço no coração para Deus. Com isso, vamos para o nosso último subtópico, que fala sobre a idolatria sexual. Eu quero ler para você aqui o autor nos colocou, que é muito interessante. Ele diz, a falha no controle dos impulsos sexuais está associado à sensualidade. Isso está lá em Romanos, capítulo 1 e o versículo de número 27. Eu leio para você. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Ou seja, inversão mais uma vez de valores. Mas aí você percebe uma coisa, no texto a qual nós lemos, há uma recompensa para quem faz isso, e a recompensa não é boa. O autor continua, que nessa liberação, nesse liberalismo, nesse afrouxamento da sensualidade, nós percebemos a imoralidade, a libertinagem, a concupiscência da carne, caracterizada e dominada pelo pecado sexual. Você percebe? Crianças, né, que nem são adolescentes ainda, já praticando esse tipo de coisa. Nós vemos adolescentes, quantos jovens estão por aí grávidas? Me diga quantas que não sabem quem é o pai, que não sabe como foi, que mal tem uma assistência para criar os seus filhos, que vão ralar bastante para sobreviver e para dar a sustentabilidade daquela criança que está vindo ao mundo. E você percebe que as redes sociais, as televisões com suas novelas, têm propagado, incentivado e fomentado esse tipo de idolatria sexual. As mulheres têm se vestido cada vez mais curto, a roupa, provocando o desejo nos homens, e os homens, sem temor algum, buscando de forma desenfreada esse tipo de idolatria. E nisso, fazendo um grande combo, que leva o homem à pecaminosidade e ao distanciamento de Deus. Isso, meu querido, é um mal do nosso século. E nesse contexto aqui, o prazer ilícito é liberado. É liberado e aquele que é contra é tido como inimigo. Aquele a qual não aceita esse tipo de comportamento é rechaçado. É tido como retrógrado. É tido como uma pessoa que não tem coração, que não tem empatia. Mas nós seguimos a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que é pecado, é pecado. Veja o que Marcos capítulo 7, verso 21 diz. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos e os adultérios, as prostituições e os homicídios. É nesse contexto que sai tudo isso. Mas que Deus nos livre e livre a sua igreja desse tipo de mal,
Porque se o mundo está dessa forma pervertida, ainda há uma remanescente que serve ao Senhor com fidelidade e que não abre mão das verdades bíblicas. Meu amado irmão, concluindo aqui, você percebeu que durante toda essa lição, nós vemos o significado lá no comecinho de impiedade. Nós vimos o significado de injustiça. Nós vemos também os movimentos renascentista, humanista, pós-modernista e iluminista, que fomentou todo esse tipo de perversidade. E por fim, você percebeu a idolatria no campo da pessoa, né? A idolatria por si próprio, a idolatria no coração e a idolatria sexual. Mas eu concluo lhe dizendo, a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultam em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral e a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Por isso, eu destaco para você Romanos capítulo 2 e o verso 8. Meu amado irmão, muito obrigado por ter ficado conosco. Que você possa aplicar essa aula no próximo domingo ou no sábado, não sei quando é o dia na sua igreja, de forma clara e objetiva. Por favor, explique cada ponto para que não reste dúvida para o seu aluno. Tá bom, meu amado? Forte abraço e que Deus te abençoe.